todos, todas. Queria agradecer muito a presença de cada um de vocês aqui, especialmente a Bruna Marques, que nos convidou para entrevistar aqui a Giane, né? E pela oportunidade da gente, nesse finalzinho de 2024, poder refletir um pouco sobre o nosso papel em dois mundos que a gente habita. Um dos mundos é o nosso mundo interno, esse mundo particular, único, aonde cada um tem o seu, teoricamente a gente consegue controlar, né? E o mundo externo, esse mundo coletivo, onde os nossos papéis são entrelaçados, né? Esse mundo onde todos nós habitamos, trocamos um mundo, esse mundo chamado Terra, né? Que agoniza, todo mundo sabe disso, e que a Giane já começa a nos provocar na capa para uma atitude em relação a isso, né? Uma consciência, uma atitude, já começa a nos provocar na capa com o título da obra dela, que é Mude ou Mude-se para Marte, um empurrãozinho para uma vida mais sustentável. Então, eu queria dar as boas-vindas para todo mundo. O Ricardo já apresentou um pouco a Giane, e a Giane veio do Rio especialmente para lançar o livro dela aqui em São Paulo. Ela teve uma passagem em outubro pela FLIP, né, a Feira Literária de Paraty. Foi convidada pela Casa das Editoras Independentes para falar sobre o seu livro, num debate lá super acalorado, que eu estava lá, foi muito legal. E agora, essa semana, ela está fazendo um tour pelas livrarias de São Paulo, já esteve na livraria Bibla, no Alto de Pinheiros, esteve também na Patuscada, na Vila Madalena, né? E agora ela encerra essa maratona de lançamentos aqui na Brahma Kumaris. Então, boas-vindas, e eu queria fazer uma pergunta aqui para ela. Jane, bom dia. Em primeiro lugar, conta para nós, Jane, como é que foi essa ideia de fazer o livro? Quanto tempo demorou da sua ideia até a edição? Quem te ajudou? Como é que foram os desafios? Conta para nós, como é que está sendo essa aventura? Olá, bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Eu queria agradecer a Luciana Ferraz, coordenadora nacional da Brahma Kumaris, pela oportunidade de estar aqui nesse lugar tão especial, com uma energia tão maravilhosa, e a equipe de coordenação aqui de Lighthouse. Eu queria aproveitar para convidar quem está sentado mais atrás, se quiser se aproximar, nós somos, eu e o Dório somos idênticos, já. Vamos ficar super serenas e amorosas aqui. O livro, na verdade, eu sou jornalista, eu nunca tive esse sonho de escrever um livro, mas realmente o incentivo surgiu conversando com amigos, trazendo dados. Eu vim pesquisando sustentabilidade em 2015, e a gente vai lendo os dados, vai ficando assim, ui, e aí, conversando com amigos e parentes, eu percebi que eles também não estavam, na verdade, não estavam tendo acesso a esses dados, e falaram, pô, tá assim a situação? Eu não sabia. Poxa, tem isso assim? Eu não sabia. Pô, não sabia. Por que você não escreve sobre isso? Então, realmente, foi mais assim uma provocação no sentido dos amigos. E eu acho que o grande desafio para o jornalista é não fazer um livro só de dados, né? Porque se o editor não me segurasse, o livro ia ter 300 páginas, dados, informações, pesquisas científicas. Então, acho que o grande desafio foi equilibrar informações relevantes, informações importantes, dicas práticas, também reflexões para a gente se verificar, para a gente repensar, sair um pouquinho do automático e também trazer um pouco de leveza, um pouco de humor. Quem me conhece sabe que eu tenho assim, uma característica um pouco brincalhona. Então, acho que o grande desafio foi esse. E ao todo o processo foram mais de 4 anos. Eu comecei a escrever, 2 anos e meio, parei porque eu entrei em um grande projeto cultural que levou 1 ano, e o processo com a editora foram mais uns 6 meses. Então, é um projeto longo. Que bom que você deu cabo desse projeto. E é um projeto que, na verdade, engloba todos nós, né? Impacta todo mundo, né? Os temas do livro. Exatamente. Então, vamos começar a falar um pouquinho da obra. No início do seu livro, você traça um panorama bastante rico de como a gente chegou nesse estágio de consumo desenfreado, né? E ainda como você atribui essa ganância humana por consumir, pelo ter, pelo descartar? Eu entendo que a gente, como seres espirituais, nós não somos esse corpo, somos bem mais do que isso, a gente vem num processo de entropia, um processo de perda de energia grande. Eu entendo que a gente se sentia preenchida, a gente tinha tudo dentro de nós, tinha paz, a gente tinha felicidade, tinha bondade, a tolerância,
mas ao longo do nosso caminho, longo caminho, a gente foi perdendo. Então, a gente saiu de dentro e fomos para fora. A gente começou a buscar aqui fora. Então, essa saída de dentro para fora é que foi o grande complicador, porque aí eu fico buscando a minha felicidade aqui fora, fico buscando o amor aqui fora, o respeito, o reconhecimento, a paz eu busco aqui fora, e essas coisas estão dentro de nós. E aí a gente começa a buscar aqui fora e vai consumindo muito, comprando muitas coisas, tendo muitos bens, acreditando que e as marcas muito poderosas, né, fazendo marketing poderosíssimo. Você quer ser feliz? Tenha o último modelo de carro, tenha o último celular, tenha isso, tenha aquilo, criando demandas atrativos, desejos constantes, e aí a gente foi se perdendo aqui fora. E, resumindo bem a história, a gente chegou ao capitalismo, e o capitalismo é o quê? Lucro, lucro, lucro. É o lucro que interessa, é o crescimento, as empresas querem lucrar cada vez mais, serem cada vez mais ricas, e não estão muito aí se isso tem um impacto enorme ambiental, se isso tem um impacto enorme social. E aí chegou a globalização, as multinacionais surgiram, vamos vender para o mundo inteiro. Para que vender só para o meu país? As pessoas querem comprar, e a gente cria também essa demanda, vamos vender. E a gente percebe que as desigualdades foram aumentando absurdamente, né? Então, quanto mais a gente consumia, quanto mais a gente consome, o mundo não vai se tornando melhor, as pessoas não vão se tornando mais felizes e a conta não está fechando. Então, só para dar um dado assim que para mim é bem impressionante, quando a gente fala em multinacional, a gente tem três empresas, três multinacionais, que juntas têm a riqueza maior do que o PIB brasileiro. Três empresas. O PIB brasileiro é de 3 trilhões de dólares. Então, empresas que têm uma riqueza maior do que um país, tem alguma coisa muito errada aí, né? Poucas empresas muito ricas e um mundo muito desigual. Então, esse vir para fora, e essas empresas querem, essa ganância vem muito daí, né? De querer vender cada vez mais, e a gente também foi se perdendo e achando que talvez aqui fora a gente encontre, que na verdade já está dentro da gente. Perfeito. E a gente vivencia uma dialética, né? Externo e interno. A própria psicanálise afirma que a incompletude é uma condição inerente à condição humana, um aspecto inerente à condição humana. E, na sua opinião, esse consumo inconsciente seria uma resposta material a esse vazio existencial? Acredito que sim, acredito que sim. A gente começou, eu vou discordar um pouco, não sou dessa área de psicologia, psicanálise, mas eu não acho que a incompletude é inerente, eu acho que a completude é inerente à alma, nós somos seres completos, nós temos tudo que precisamos aqui, nesse mundinho aqui dentro, que a gente às vezes está bastante desconectado, e esse vazio que a gente foi gerando aqui dentro é que faz a gente buscar aqui fora. Então, a gente vai buscar o quê? Nos bens materiais. E aí você compra o produto novo, você vai comprar o produto, você fica aquela excitação, vou comprar aquele produto novo, beleza, você compra, daqui a pouco aquela alegria vai embora, é uma alegria temporária. Aí você vai procurar outra coisa para te dar alegria, aí vai procurar um outro produto. Então, a gente, se continuar, né, nessa caminhada, a gente vai se perdendo. Então, essa questão de estar atento, não ficar tanto no mundo externo, né, voltar mais para dentro. E, nesse sentido, como você acha que a espiritualidade pode nos socorrer como indivíduos e como coletividade? Tem um professor da Brahma Kumaris, ele é coordenador na Colômbia, ele é brasileiro, Marcelo Buch, ele tem um livro maravilhoso, se chama Vencendo Limites, fala sobre os 8 poderes espirituais. Maravilhoso. E ele fez uma dedicatória para mim que ele fala o seguinte: a espiritualidade é acordar o melhor do seu ser. E eu achei isso maravilhoso, porque a espiritualidade não tem a ver necessariamente com religião. Você pode ser uma pessoa muito religiosa e não estar acordando o que você tem de melhor, né? Não estar fazendo o mundo um lugar melhor. Então, esse aspecto eu acho que é maravilhoso. Está tudo aqui dentro. Então, eu tenho que acordar esse meu mundo interior, eu tenho que me reconectar com tudo que está aqui dentro. E a espiritualidade também eu entendo que é eu reconhecer o meu potencial. Vem de um lugar arrogante, de um lugar egocêntrico, não é eu me achar melhor do que ninguém, mas é eu realmente reconhecer qual é o meu potencial interior. Porque a gente está no mundo, não sei se para vocês, mas está um mundo desafiador, né?
Os testes estão vindo, os desafios vêm, e não são fáceis. E como é que a gente vai lidar com esses desafios se a gente não tiver uma fundação firme, uma base sólida que me permite lidar com as coisas sem perder o eixo, sem perder o equilíbrio, né? Não me deixar levar, eu sou feliz quando a minha vida está bem, tudo acontece bem, agora acontece um problema ali, eu me aborreço com um parente aqui, aí já não estou mais feliz. Então, eu vou ficar como um joguete, né, vivendo de acordo com as situações. Então, acho que a espiritualidade é um exercício diário. Aqui na Brahma Kumaris a gente, né, aprende isso, enfim, diariamente, de entender que esse potencial está dentro de mim e a gente deve usar cada vez mais esses recursos que já estão aqui, porque se a gente for procurar esse suporte aqui fora, a gente não vai ter, né? E eu entendo também que a espiritualidade, ela meio que vai tirando as névoas, assim, né? A gente vive muito no mundo de ilusão, então a gente vai tendo mais a noção real das coisas. A gente tira um pouco a coisa da ilusão, da falsidade, e a espiritualidade nos faz ter um olhar mais atento, né? Focando no que realmente importa. A espiritualidade traz também um senso de presença, porque a gente quase nunca está no presente, né? Ou a gente está no passado ou está no futuro. Eu, se não presta atenção, eu procuro meu óculos 10 vezes por dia dentro de casa, porque você está colocando o óculos ali fazendo outra coisa, né? Eu já até procurei na geladeira, porque de repente eu guardei ele lá, estava muito calor. Então, assim, a gente tem que estar voltando, né? Eu me disperso, vou para o mundo aqui fora, né? Para os papéis, a gente tem tantos papéis profissionais, familiares, etc. Então, a gente tem que passar o dia se reconectando com essa nossa espiritualidade, que, na verdade, é se reconectar com a gente mesmo. Então, eu acho que no mundo atual, a espiritualidade deveria ser uma prioridade na nossa vida. Agora, Jane, essa reconexão interna, ela pressupõe uma conexão externa, obviamente, né? Como é que é o papel da conexão da natureza para que a gente consiga exercer a espiritualidade, né? E também a sustentabilidade? Melhor dizendo, o que uma coisa tem a ver com a outra? Espiritualidade, sustentabilidade, o que vem primeiro? Eu entendo que primeiro vem a espiritualidade. Essa coisa de ir para o externo é um ponto importantíssimo que eu não falei quando falei sobre espiritualidade, é que eu entendo que essa busca por esse preenchimento que está aqui fora, na espiritualidade a gente sabe, a gente entende, essa é a minha crença, que a gente tem uma fonte de energia 100% disponível, 7 dias por semana, 24 horas por dia, incluindo feriados. A gente tem uma fonte, um ser superior, uma energia superior, Deus, seja lá qual o nome que você dá, e que nem aqui, esse aparelhinho, né, que virou um probleminha na nossa vida, a gente tem que sempre estar recarregando ele, né? Às vezes a bateria fica viciada, então a gente às vezes está com a bateria viciada, a gente está descarregado. Então a gente precisa passar o dia se recarregando, né? A gente não deveria deixar a nossa bateria ir acabando, não deveria deixar essa energia ir acabando. E eu acho que quando a gente está conectado a esse ser superior, a essa energia tão poderosa, e a gente consegue manter a nossa energia interna preenchida, plena, aquela bateria 100%, a gente vai menos para o externo, porque a gente vai muito para o externo porque eu quero me preencher com algo. Se eu estou preenchida internamente, eu não vou tanto para o externo, vou ficar procurando aqui fora. E essa reconexão comigo mesmo, que vem dessa reconexão, com essa energia maior, que eu entendo e acredito que é o que reconecta a gente também com a natureza, porque a espiritualidade, esse olhar para dentro, faz a gente entender a interdependência de tudo, né? A conexão de tudo. E se eu estou vivendo a partir desse lugar interno mais espiritualizado, mais amoroso, mais pacífico, eu percebo que eu dependo da natureza absolutamente para tudo para viver. Eu, às vezes, eu paro para pensar assim, gente, o que está acontecendo com o ser humano? Porque a gente depende de tudo. A gente depende para respirar o solo, as matérias-primas, as plantas, né? Enfim, a gente depende absolutamente de tudo da natureza. E a gente está destruindo aquilo do qual a gente depende completamente para viver. Então, tem
A gente tem muito trabalho de casa aí para fazer, né? Tem que dar uma repensada, mas não precisa ser um trabalho de casa pesado, né? Uma coisa, uma obrigação. Eu acho que a espiritualidade traz justamente esse um papel de um senso de pertencimento, porque no fundo nós somos natureza, nós somos uma das milhares de espécies que estão no planeta. Então a gente entendendo que a gente também é natureza, entendendo que sem a natureza a gente não vive, né? Vamos dar uma olhadinha aqui em São Paulo, né, gente? Aquela chuva que foi, pelo que eu entendi, não durou muito tempo, dentro de 100 quilômetros por hora, São Paulo 5 dias sem luz. Uma das cidades mais ricas, né, talvez da América Latina, uma das cidades mais ricas do mundo, sem falar nas mortes, né, obviamente que ocorreram. 5 dias sem luz, olha o prejuízo financeiro, né? Então, a gente tem que repensar aí a maneira como a gente está tratando a natureza, porque a gente está já sofrendo impacto, a gente já está tendo que se adaptar a uma nova maneira de viver. Né? Os eventos extremos, dias muito quentes, seca na Amazônia, quem já esteve na Amazônia, é impensável imaginar a Amazônia secando, é inimaginável. Né? Rio Grande do Sul, gente, o que foi o Rio Grande do Sul? Né? Quantas mortes, centenas de mortes, prejuízo de mais de 50 bilhões de reais. Será que se esses 50 bilhões de reais tivessem sido aplicados uma cidade se tornar mais resiliente, talvez a gente teria evitado essas mortes e teria gasto até menos. Isso leva a um seu livro, onde a Jane vai nos alertar sobre 3 grandes crises que a gente enfrenta no planeta, né? As mudanças climáticas, a perda da diversidade e a poluição, né, Jane? Eu queria saber o seguinte, Jane, o que você falaria para pessoas que várias, enfim, que gostariam de fazer, mas a própria mídia acaba falando para a gente que é o seguinte, olha, os esforços individuais, eles são muito pequenos, eles são poucos, eles são quase inúteis, perante um desafio tão grande e global que a gente tem que enfrentar com as mudanças climáticas. Não percebe que muita gente fica nessa dualidade ali, não, mas o que eu vou fazer? Eu não precisa fazer isso, porque não adianta nada. Né? O que você falaria para essas pessoas, achando que uma andorinha só não vai fazer verão? Gente, eu me lembro da minha mãe, quando eu era pré-adolescente, adolescente, e aí tinha épocas na escola que tinha muita festinha, tinha muito evento, e não dava para a gente ir em todos. Eu pedia, poxa, mãe, pô, tem uma festinha assim, vai ser super legal, posso ir? Ah, pô, não, já não tá, não vou poder te levar, você já está indo nos eventos. Pô, mãe, mas vai ser muito legal, vai ter muita coisa, vai ter... Pô, não, Jane, não dá. Mãe, mas vai todo mundo. E aí a mãe virava e falava assim, você não é todo mundo. Então, gente, eu faço essa brincadeira, essa analogia com a gente que está aqui. Vocês estão aqui, vocês se interessam por esse tema, da sustentabilidade e da espiritualidade. Se vocês estão aqui, vocês não são todo mundo. E eu acho que a gente deve cada vez mais viver a partir da nossa verdade, a partir do que a gente acredita. Né? O tema da palestra é ter uma vida mais significativa. A gente tem que dar significado à nossa vida. A gente não está aqui para acordar, vai trabalhar, vai para a academia, chega à noite, vê ali uma coisa no stream, vai dormir, acorda, não. Né? Nós somos seres espirituais, filhos do ser mais perfeito, mais maravilhoso do mundo. A gente não está aqui para levar uma vida comum. A gente não está aqui para levar uma vida comum. Né? A gente está aqui para levar uma vida extraordinária. Uma vida fora, além, né? Além do comum. E eu entendo que se eu pensar assim, poxa, mas ninguém faz nada, primeiro que é a desculpa que a gente quer, porque nós somos os melhores autossabotadores do planeta, né? A gente é mestre em sabotar, em procrastinar, em arranjar desculpa. Então é muito fácil. A desculpa mais fácil não vou fazer, não vai adiantar nada, ninguém está fazendo. Esse é um ponto. Segundo ponto, se todo mundo não está fazendo nada e eu também não vou fazer nada, então assim, eu estou pegando a chave da minha vida e entrego aqui, ó, todo mundo. Vocês vão decidir como é que eu vou viver minha vida. Vocês não fazem a coleta seletiva? Também não vou fazer. Vocês não têm uma composteira? Também não vou ter. Consome muito combustível? Também vou consumir. Então, assim, quem decide a minha vida é o outro? Não. Não, né? Quem decide a minha vida, quem decide a nossa vida somos nós, né? A gente deve ter essa rédea das nossas vidas e viver a partir dos nossos valores, dos nossos princípios, é o que dá sentido à vida, né? Porque eu vejo muito assim, é como se a gente
vivesse sendo quem a gente não é. Então, a gente tem que voltar a ser quem a gente é, nessa reconexão interior. A gente tem que voltar a ser quem a gente é. Na orelha do livro, a Cris Paz, ela cita o Hugo Werneck, que foi um dos primeiros ambientalistas. Ele fala assim, o ser humano só sabe ir, sabe voltar. E eu acho que está na hora da gente parar de ir e voltar para dentro, né? Voltar aqui para dentro. Não se deixar ser tão levado por tantas atrações, demandas criadas em redes sociais. Nosso tempo é um bem tão valioso, né? A gente pega o aparelhinho, pô, vou entrar, vou ver só 15 minutos aqui. Você fica uma hora e meia. Você, assim, é abduzido por aquilo. Para você é abduzido por conteúdos que você... Quer dizer, a gente ensina o algoritmo também. Claro. Né? Então, se a gente resolver, né, trabalhar o algoritmo favoravelmente, a gente tem alguma chance. É Mas verdade. tem temporada, né? Sim. Porque as entrevistas vêm de quanto é lá. Voltando a falar um pouquinho em relação a essa grande mídia, né? Eu tenho essa preocupação, eu acho que a mídia poderia fazer mais do que esse você acha que, como jornalista, você acha que dá para mudar um pouco essa narrativa da grande mídia em valorizar o papel individual? Porque, por exemplo, o jornalista André Trigueiro, que é seu amigo da época de Globo News, etc., ele parecia bastante sensível, animado com o seu livro, né? Você vê aí uma sementinha, né? Ele também é uma pessoa espiritualizada, né? Você vê aí uma sementinha de possibilidade da gente, né, trazer pessoas da mídia nessa causa também, nesse papel individual, além do coletivo. Assim como o André Trigueiro, eu sou uma pessoa esperançosa. Se eu acreditasse que eu não tivesse jeito, eu ter levado quase 4 anos, não tem jeito, ninguém vai mudar, ninguém vai fazer, para que eu vou escrever um livro? Né? Se eu acho que, de alguma maneira, o livro não vai inspirar ninguém, não teria escrito. Então, eu acho que é um livro sobre esperança. Eu entendo que a sementinha está sendo plantada, coisas estão acontecendo, mas o ritmo ainda é muito lento, muito aquém do que a gente precisa, né? Veio a pandemia, não, as pessoas entenderam, acabou a pandemia, né? A gente tem um consumo, gente, de barris de petróleo diário, são 100 milhões de barris de petróleo diário consumidos por dia, 100 milhões. Então, a nossa vida ainda está, né, muito ligada ao combustível fóssil. A gente não fez o dever de casa, a gente não aprendeu a lição, e se tem essa produção, é porque tem consumo, é porque tem demanda. E esse papel da mídia, não querendo defender, eu trabalhei muitos anos, né, em telejornais e tal, mas a gente também tem que fazer uma verificação de que tipo de notícia a gente acessa, porque também tem um algoritmo ali. Então, se, né, as redações estão passando por uma série de dificuldades, muita gente demitida e tal, se as redações estão percebendo, né, eu trabalhei no G1 muitos anos, quais são as notícias mais acessadas? Gente, é fofoca, é alguém que morreu, é o vídeo do gatinho, desculpa, é isso que a maioria das pessoas está consumindo. Então, a mídia vai gerar um produto que interessa ao consumo. Então, a gente pode, né, mostrar para a mídia que esse conteúdo me interessa. Eu quero falar sobre isso. Né? Eu entendo, eu acho que tem um lado da mídia que é um pouco assim catastrófico, né? Apocalíptico, realmente tem. Mas, ao mesmo tempo, porque a gente tem acesso a tantas informações que, às vezes, a gente fica meio assustado mesmo. A gente pode fazer a nossa curadoria, digamos, Sim, norteada por sim. de valor. Né? Mas eu acho que o jornalismo, de maneira geral, também pode tornar esse conteúdo mais atrativo, mais atraente, né, para o público em geral, e usando uma linguagem mais acessível também. Tá legal. Então, vamos dizer assim que a gente está aqui num time de pessoas sensíveis, né, que são pessoas que acordaram se a chover no dia. Estamos quase na véspera de Natal, estamos aqui para falar, né, de sustentabilidade e espiritualidade. Na prática, o que você falaria para nós, para nossa galera, para no dia a dia, quais são as armadilhas do dia a dia, esse piloto automático, quando a gente vê, a gente já está, né, embrulhando presente com sacolinha de plástico. O sacolinho de plástico, pois é, plástico de uso único. Eu entendo que a gente, quando vai fazer uma mudança, né, por exemplo, vou emagrecer, vou começar a academia, né, um exemplo clássico. A gente encontra uma motivação. Por que eu vou fazer isso? A gente tem lá a motivação, seja saúde, estética, e a gente cria, e a gente vê qual o benefício. Se eu fizer isso, qual o benefício que isso vai trazer? Então, eu tenho ali, né, a motivação, tem o benefício,
E a gente cria uma estratégia. Pô, então eu vou começar a frequentar a academia 3 vezes por semana, enfim, a gente cria ali uma estratégia. Então, eu entendo que a sustentabilidade, esse autoconhecimento, essa autotransformação, que a gente, parênteses, a gente tem que querer se transformar, a gente tem que ter prazer em querer ser uma pessoa melhor para o mundo, né? O mundo está precisando de pessoas melhores, então a gente tem que encontrar prazer nessa caminhada de sermos pessoas melhores para o mundo. Então, com a sustentabilidade, eu vejo muito assim, começa com o que é mais fácil para você. Eu entendo que a alimentação é a maneira mais efetiva que a gente pode começar, né? Se você tem uma vida minimamente digna, você vai fazer 3 refeições por dia. Então, a maneira como a gente se alimenta, principalmente no Brasil, né, tem impacto gigantesco, né, com relação às mudanças climáticas, etc. Então, deixa eu olhar como é que eu me alimento, né? Primeiro, que tipo de alimento eu consumo, de quem eu compro, como isso chega até a mim, como isso vai ser descartado. Então, aí eu já tenho um impacto, já posso ter um impacto positivo muito grande. Então, vamos começar pelo que é mais fácil. A alimentação é mais fácil? Ah, de repente, para você é mais fácil reduzir o consumo. Essa questão de sair do piloto automático é tão importante, né? Eu me considero uma pessoa que já está nessa jornada, já está um pouco mais consciente, e olha como é que a gente precisa estar se checando, né? Quando eu fui começar a organizar o lançamento do livro no Rio, veio uma voz assim na cabeça, vai lançar um livro, tem que comprar uma roupa nova. E aí eu já me peguei pensando na loja, aí que vem a espiritualidade, aí que vem a meditação, a Brahma Kumara, você puxa aquele freio de mão assim, parou, que roupa nova, né? Para que eu quero uma roupa nova? Porque as pessoas vão me achar mais inteligente se eu tiver com roupa nova, vão me achar mais bem-sucedida, vão se interessar mais pelo livro se eu tiver mais bem vestida, né? E quando a gente volta para esse mundo interno e a gente entende que o nosso valor está aqui dentro, o nosso respeito está aqui dentro, o nosso reconhecimento está aqui dentro, eu não preciso de uma roupa nova. Então, estou fazendo todos os meus lançamentos, as minhas roupinhas, algumas de 15, 20 anos, estão aqui, ó, firme e forte. Então, assim, eu dou esse exemplo, né, um pouco engraçado, mas ele é muito significativo, porque a gente tem que estar se checando. Quando eu vou fazer uma compra, a gente tem que, né, ter isso gravado, é um pedaço de natureza. Tudo que a gente compra é natureza. Gente, aqui ao meu redor só tem natureza. Para qualquer lado que eu olho aqui, eu vejo a natureza. E essa natureza é finita. Então, a gente, né, sair do piloto automático, eu acho que é isso. Sair do piloto automático é eu diariamente estar me lembrando quem eu realmente sou, diariamente estar me lembrando o que me move, o que me motiva, quais são meus valores, quais são meus princípios, né? Hoje de manhã a gente tem aulas diárias aqui de meditação, e a gente teve uma aula hoje muito especial, que a mensagem era assim, a sua ocupação deve ser a transformação do mundo. Eu achei isso tão bonito, tão profundo, porque vem de um lugar assim de reconhecimento do nosso potencial, né, de transformar o mundo. E eu entendo que nós somos instrumentos, né? Nós somos instrumentos desse ser maior para gerarmos essa transformação no mundo e também inspirarmos os outros. Vamos inspirar todo mundo que não está fazendo nada. Vamos inspirar também essas pessoas. Então, cria, por exemplo, eu quero começar a utilizar a bolsa reutilizável. Eu quero, acho importante, vou recusar plástico na rua, mas eu esqueço. Poxa, eu saio no meu programinha, eu esqueço a sacola reutilizável. Mas eu entendo a importância disso. Preciso criar uma estratégia. Qual vai ser a estratégia? Eu vou colocar um bilhete na porta da maçaneta, na geladeira, na minha bolsa. Né? Tem estudos que mostram que você precisa de 21 dias para criar um hábito. Então, eu preciso de uma estratégia. Se eu tenho a motivação, se eu entendo o benefício, eu preciso de uma estratégia para colocar isso na prática. Então, eu acho que a alimentação é bem, bem bacana, bem várias possibilidades, né? A meditação também está muito relacionada à questão da compostagem, de você ter uma composteira, ter um serviço de baldinho, que é bem legal. A questão da coleta seletiva, né? Pô, uma coleta seletiva é complicada, é difícil. Qual a complicação? Ou você é jogar normalmente no lixo comum, e vai para o aterro sanitário ou vai para o lixão. Em vez de você botar no lixo comum, você vai botar em outro container. Isso é complicado? Né? Olha aí, olha as sabotagens, olha as crenças que a gente vai criando. Pô, mas eu sempre vivi assim. Poxa, mas eu sempre fiz assim.
E aparentemente não está dando muito certo para o planeta. Então, é esse estado assim, de alerta e que eu entendo que é sair do piloto automático. Ao mesmo tempo, é uma coisa leve, não é uma coisa pesada, porque a gente não faz nada por compulsão, ou se faz, faz por pouco tempo. Então, não adianta ficar se obrigando que, né, que esse novo hábito, que talvez você queira ter, não vai acontecer. Então, vai no amor, vai na leveza. Eu acredito muito nisso, né, em pequenas transformações que você faz aos poucos e sempre se lembrando, por que que eu estou fazendo isso? Qual a motivação disso? Qual o resultado que isso vai trazer? Hoje é muito uma coisa, no dia a dia, assim, quer dizer, a gente percebe que o plástico é um grande complicador na nossa vida, né? Porque se claro, ele nos ajuda na conveniência, etc, etc. A gente está acostumado a viver com isso há muito tempo, né? O símbolo de, né, da industrialização, tudo isso, o plástico, ele nos ajudou em muitas coisas, né? E hoje em dia a gente está vendo a devastação que isso causa, a matéria-prima que continua renovável, o próprio lixo, etc, etc. E tem uma questão de, enfim, de não demonizar o plástico no sentido que pode, ele pode estar na nossa vida, mas de uma maneira onde a gente consiga dar função para ele, não descartá-lo, né, o tempo todo. Nesse sentido, como é que é o plástico de uso único versus o plástico que você pode reutilizar? Porque isso eu percebo que é uma coisa muito cotidiana, se reflete nas nossas escolhas. Essa invenção do plástico é algo tão complexo, né? Porque parecia que ia ser, né, a salvação, trouxe muita praticidade, muita facilidade, né, para as donas de casa, né, os Tupperware, né? Nossa, se eu fosse numa festinha e esquecesse o Tupperware, minha mãe até me tirava do testamento, né? Era, né, aqueles potinhos e tal, aquela coisa. A gente foi criando muita facilidade porque o plástico acabou se tornando um produto muito barato. Só que o plástico, ele é tão esperto, o Atlas do Plástico, ele tem um conteúdo incrível falando sobre o plástico. Ele fala que o plástico, ele engana a própria natureza, ou seja, o plástico não foi feito para ser biodegradável, para se decompor. Então, o plástico ele pode durar centenas de anos. E aí que está o grande problema disso. E as empresas bilionárias, né, petroquímicas, elas entenderam, né, essa demanda, essa facilidade, e aí a gente pensa assim, poxa, mas o plástico é reciclável, né? O plástico vai ser reciclado. A maioria dos plásticos não vai ser reciclado. Você tem muitos plásticos misturados, tudo que é laminado, que vocês comprem, que tem aquele laminadozinho, não vai ser reciclado. E tem uma questão de que quem leva, né, enfim, quem é o principal agente para a reciclagem do plástico é o catador de material reutilizado, e ele ganha a peso, né? Então, o plástico, né, embalagens plásticas não pesa muito. Não tem valor de mercado. Exatamente. Né? Essa é uma questão importante aí. Então, a gente tem um problema. O Brasil é o quarto maior produtor de resíduo plástico no mundo. No mundo. Né? A gente quase ganha uma medalha de bronze, né? Olha aí como é que a gente, né, está destruindo tudo. O Brasil produz 11 milhões de toneladas de plástico. O mundo produz, por ano, 400 milhões de toneladas de plástico. E nem 10% de todo o plástico produzido foi reciclado. E 40% desse plástico vai virar lixo em um mês. Então, temos que repensar isso. E eu entendo, claro, né, eu olho para cá, vejo plástico para tudo que é lado. A gente não vai tirar o plástico da nossa vida de um dia para o outro, com certeza não vai. Mas a gente pode fazer muita coisa. Quando eu falo da alimentação, né, prioriza os pequenos produtores, gente, a agricultura familiar, que é quem dá renda, que é quem coloca alimento mais saudável na nossa vida. Porque quem tem subsídio é o agronegócio. O agronegócio tem subsídio, né? O pequeno agricultor, ali aquele da agricultura familiar, que é quem alimenta a gente, ele não tem subsídio. Né? Então, quando eu vou na minha feirinha orgânica, gente, feirinha orgânica está com dinheiro, né? Comprando orgânico, o orgânico está tão caro, né? Primeiro, eu não como tudo orgânico, ainda não tenho condições. E aí que tá, não é o orgânico que é caro, é o agronegócio que tem subsídio. Então, é bem importante a gente entender isso. E a gente deve cobrar por políticas públicas. Mas, voltando à questão do plástico, priorizando pequenos produtores, fazendo compras a granel, a gente já está reduzindo bastante plástico no nosso dia a dia. Eu, por exemplo, olha, para eu comprar algo que vem embalado em isopor, gente, é quase uma emergência nuclear. Porque, mas o isopor não recicla? Recicla. Interessa para o catador? Zero. O isopor pesa o quê? Nada.
catador vai querer catar isopor? Não. Fora que é uma tecnologia de reciclagem extremamente complexa e cara. Então, por isso que eu acho que é importante a gente também ter informação, né? Porque a partir da informação a gente pode fazer melhores escolhas. A gente chega lá nos supermercados, hortifrutis, aí os legumes todos cortadinhos, tudo picadinho. Nossa, facilita a vida, né? Ou está no copo plástico ou está enrolado no isopor. Então, a praticidade da nossa vida, né, está complicando a nossa vida, está complicando o mundo. Então, claro que tem pessoas que têm alguma questão motora, alguma questão de saúde, que é importante ter ali picadinho. Mas se eu posso optar em não comprar nenhum legume, verdura, fruta embalado em plástico, já é um começo. Recusar a sacola plástica. Gente, o negócio é tão no piloto automático que eu vou numa loja, numa farmácia, eu já chego falando assim: oi, bom dia, não quero sacola plástica, obrigada. A moça do caixa me entrega a sacola plástica, no mínimo, 4 vezes. Mas em toda vez que eu vou, isso acontece. Ela, ai, desculpa, é tão automático. Ela mesma fala. Aí eu falo assim, eu vejo pessoas saírem da farmácia com uma caixinha de remédio desse tamanho, um saco plástico desse. Aí eu vi uma moça na minha frente, aí eu perguntei para a moça, poxa, mas vocês não têm sacolinha de papel, né? Não estimulam as pessoas, ela fala, a gente oferece sacola de papel, não querem, inclusive são grosseiras com a gente, e elas querem a sacola de plástico, é de graça. Então, né, quem são essas pessoas que estão pegando sacolas plásticas? Somos nós? Então, a gente pode recusar. Gente, eu saio um dia, às vezes, para resolver 5 coisas. Né? Anda com a sua bolsa reutilizável. Né? Se cada pessoa... É aquela coisa, o individual e o coletivo. Se cada pessoa recusasse todo dia 3 sacolas plásticas, né, a gente não teria aí ilhas de plástico no Oceano Índico do tamanho do estado do Amazonas. Você consegue visualizar isso? Uma ilha de plástico do tamanho do Amazonas, do estado do Amazonas? Mas tem. A gente tem ilhas de plástico do tamanho do estado do Amazonas. Então, olha que vidinha, né, um pouco complicada que a gente criou para a gente, mas a gente tem como resolver. A gente pode melhorar, né? A gente pode tentar, sempre que possível, evitar o plástico, evitar o isopor. Eu acho que é muito possível. No decorrer da sua obra, Diana, a gente percebe um diálogo constante entre o mundo interno e o mundo externo, nesse que a gente está agora, entre você e os seus leitores, porque essa obra é uma obra de não ficção, né? Ela conta muito da história dela, da jornada dela também. Ela recheia a publicação de dados, então ela é a própria autora e a própria narradora, e ela fica em diálogo constante com a gente, fazendo essa mediação interna e externa entre aquilo que nos torna humanos e aquilo que nos desafia como humanidade, né? Entre desafios e esperança. Então, ele é um livro sobre esperança. Né? Nesse sentido, eu queria que você comentasse a epígrafe do seu livro, que é uma frase do seu amigo jornalista, ecologista, fotógrafo, Ian Arthur Bertrand. A frase dele é o seguinte, eu achei linda essa frase: a única energia renovável é o amor. Pode comentar. Uhum. O Ian Arthur Bertrand é um fotógrafo, cineasta, ativista francês de décadas, e essa frase está no encerramento, vou dar um spoiler, né? Está no encerramento de um filme, o último filme dele que está disponível no YouTube, que se chama Nosso Planeta, Nosso Legado. Eu recomendo demais, eu cito esse filme. E se a gente parar para pensar, gente, essa vida, tudo se resume ao amor. A vida, tudo se resume ao amor, né? A gente tem esse oceano de amor, essa fonte infinita, transbordante de amor, a qual a gente tem acesso, e essa fonte infinita faz com que a gente relembre, se reconecte com o nosso amor próprio, né? Porque quando a gente também não tem um autorrespeito, a gente tem autoestima meio baixa, a gente vai querer se preencher aqui fora, né? Eu ouvi uma palavrinha que eu não gostei, conversei com não estou bem, vou fazer uma comprinha. Estou ansiosa, vou fazer, né? Então, esse amor próprio também faz que a gente tenha aquele freio de mão, né? Para a gente viver, e esse amor próprio faz com que a gente viva a partir desse amor. Tem um escritor aqui, o professor da Brahma Kumaris, o Mike George, ele tem um livro que se chama Os 7 Mitos sobre o Amor, que é maravilhoso, que ele fala assim, a gente não deveria dizer eu te amo, a gente deveria dizer eu sou amor por você,
porque nós somos o amor, né? O amor é uma característica inata nossa, seres espirituais. O amor é uma característica inata, a paz é uma característica inata, a felicidade é uma característica inata. Então está tudo aqui dentro, mas tudo parte a partir desse amor. E esse amor que eu recebo, com o qual eu posso me preencher, é com esse amor que eu vou para a vida. Então, para mim, eu acho que é uma linha muito clara, né? Eu recebo esse amor, eu me conecto com esse amor, eu me preencho com esse amor, e aí o meu olhar para a natureza vai ser outro, né? Vai ser um olhar de amor, um olhar de apreciação, um olhar de entendimento de o quanto a natureza é valiosa e do quanto eu preciso dela para viver. Né? Porque às vezes eu tenho a impressão que a natureza olha sempre para o ser humano assim, ela dá uma gargalhada assim, gente, o que eles estão pensando, né? Porque a natureza vive sem a gente maravilhosamente bem. Se bobear, ela está até torcendo, né? E a gente depende dela para tudo. E quando eu, né, eu trago essa reflexão para vocês, quando a gente para pensar que dentre as cerca de 8 milhões de espécies catalogadas, sabe-se lá quantos outros milhões a gente não sabe quanto tem, né? Nós somos, né, os seres mais evoluídos, mais inteligentes, mais sofisticados, mais sociáveis, né? O ser humano não vive isolado numa caverna. Somos os seres mais cooperativos. É a única espécie viva que destrói a sua casa. Gente, nem aquele fungo, aquele plâncton, ninguém destrói a sua casa. Então, eu entendo que a gente está muito desconectado desse amor, a gente está muito afastado desse amor. E eu acho que talvez um dos recados do Bertrand é esse, é o amor que vai fazer a gente mudar. Né? Eu acho que é o amor também por nós mesmos, é o amor pela nossa família, pelos nossos filhos, pelos nossos netos. Né? Olha, poxa, quem teve infância, que é mais ou menos da minha geração antes, poxa, a gente teve uma infância tão boa, brincar na rua e tal, o ar era mais puro, né? Olha o planeta que a gente, né, tá deixando. Então, eu acho que é uma prova de amor também, não só pela família, os nossos amigos, as pessoas que a gente ama, mas como a gente entende que a gente está morando numa mesma casa, normalmente as pessoas que moram numa mesma casa são familiares, né, normalmente. Então, a gente entende que é uma família global, é uma única casa, uma família global. E essa família toda importa. Né? E a gente tem grande parte dessa família que está sofrendo muito, né? As desigualdades aumentando, é fome, né? As pessoas mais vulneráveis são as que têm maior dificuldade de lidar com as mudanças climáticas, né? Passar por essas situações que vão aumentar cada vez mais, e vão aumentar, não tem volta. Então, eu entendo que é o amor, é o amor que vai salvar tudo. E lembrando que mais também a gente aprende uma lição que eu acho muito bonita, né? Quando a gente para pensar assim, o que a gente está fazendo aqui, né? Essa questão de dar significado para a vida. A gente está aqui para amar e para servir. Amar e para servir. Né? Quando a gente entende que essa volta para dentro de si, quando a gente entende que nós somos seres plenos de qualidades, e quando a gente, né, desse lugar de autorrespeito, que não é arrogância, a gente entende que nós somos seres singulares, né? Nós temos especialidades que a gente deveria usar para fazer esse mundo melhor. Na verdade, o mundo está esperando ardentemente que a gente comece logo a fazer isso. Né? Então, esse é um exercício também que eu acho que está conectado com esse amor e que está conectado em sair do piloto automático. Eu ter esse autorrespeito, eu tenho algo único para oferecer ao mundo que ninguém outra pessoa tem. Monique tem uma coisa única, a Roberta tem uma coisa única, o Heitor tem uma coisa única, o Cadu tem uma coisa. Todo mundo tem algo único para oferecer. E não é para ficar guardado aqui dentro. Quanto mais a gente oferece, quanto mais a gente dá, mais a gente tem para dar. Então, eu acho que tudo, na verdade, se resume ao amor e ao servir. Ao início. Já falava o mestre, né? Ao início. É isso aí. É verdade. Tiane, me diz uma coisa, antes da gente você não quer deixar aqui o seu arroba para a gente seguir? Porque a Giane, mais que um livro, ela tem uma plataforma ativista nesse sentido. Então, ela está sempre postando conteúdos legais, dicas e reflexões para a gente. Você não quer deixar? Deixa, né? Tem bastante dica lá, sempre tem conteúdo legal. Na verdade, é o meu nome, né? @Giane Gatti, é o meu perfil no Instagram. Tem bastante dica, reflexões, assim, tem bastante conteúdo legal lá. Sigam-me e ajam, porque só seguir não vai dar em nada, né? Seguir e partir para a ação. E só falando mais uma coisa que eu lembrei agora com relação ao amor,
A gente tem uma sênior aqui na Brahma Kumaris, se chama Sister Jayanti, é uma das principais diretoras, que ela medita só aproximadamente 50 anos. E ela fala, eu fiz uma entrevista para ela, com ela, para a coluna na revista Plural que eu tenho, que ela fala assim, o estado do planeta é resultado do nosso estado interno. Na verdade, a gente sabe o que a gente tem que fazer, mas falta coragem e poder interior para fazer. Então, assim, né, É com a gente. né, às vezes a gente escuta isso, fica meio desconfortável, mas, ao mesmo tempo, esse entendimento é libertador, porque esse poder interior está aqui dentro, né? E coragem, né, ser corajoso, coragem é agir com o coração, né, coragem. Então, é o amor e a coragem que vão fazer a gente mudar isso tudo. Tem essa máxima aqui da casa também, que é quando eu mudo, o mundo muda. Né? Importante, é a partir da gente. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta aqui para a Giane, aproveitar, que daqui a pouco ela vai para o Rio de Janeiro? Por favor. Normalmente em casa a gente tem várias lixeiras, né? Eu entendo que algumas lixeiras a gente pode usar o papel, o jornal, que é bem mais fácil de, né, se decompor. E a gente tem que tomar muito cuidado com essas empresas multinacionais, porque a maioria das sacolinhas, né, que dizem que são biodegradáveis, não são. Então, você pega lá um monte de sacolinha, é biodegradável, né? Biodegradável quer dizer que vai se decompor naturalmente, sozinha, não vai. E não está escrito ali que para ela se decompor, ela precisa de oxigênio. Então, na verdade, é uma sacolinha, tá lá, so green, né? Ela não é bem green, não. Ela não vai se decompor sozinha. Então, você tem a possibilidade de usar jornal ou papel. Ah, mas jornal quase ninguém lê. Ó, o jornaleiro vai adorar. Ele vende um maço de jornal assim, baratíssimo. Ou você pode comprar, efetivamente, sacos biodegradáveis. Né? Eu contrato serviço de baldinho para compostagem lá em casa, e o saco que vem no balde é um saco biodegradável. Então, esse saco realmente vai se decompor sozinho. É um serviço, aqui em São Paulo você tem várias empresas. Se você não quer ter uma composteira em casa para os resíduos alimentares, né, porque a gente esquece que o alimento, naturalmente, na sua decomposição, ele emite muitos gases de efeito estufa, e o gás que ele emite é o metano, que é muito mais potente do que o CO2, a gente fala muito, né, o dióxido de carbono. Então, a própria decomposição natural do alimento emite muitos gases, e o metano é péssimo, é muito potente. Então, você fazer ter uma composteira em casa, né, e você está minimizando a geração desses gases, ou contratar um serviço de baldinho, que é muito legal. São negócios sociais em que você escolhe um plano mensal, quinzenal, semanal, e aí eles te entregam um baldinho e você vai colocando ali os resíduos alimentares e uma vez por semana eles pegam o baldinho. No final do mês você ainda ganha um biofertilizante, que é a coisa mais maravilhosa do mundo. Então, a gente tem saídas, né? Ok, pode ser que para comprar um saco biodegradável não seja uma coisa acessível para todo mundo, mas quem puder, e tendo esse entendimento de que o plástico normalmente não vai ser eliminado, né? Uma sacola plástica leva centenas de anos, gente, para, né? Então, só fazendo parênteses, o copo plástico, né? Ah, foi ali só beber um copinho d'água, né? É um ato de 3 segundos que vai durar centenas de anos. Não sei se vocês viram no Rio de Janeiro essa semana uma garça que estava com um copo de, né, essas bebidas, né, meio que atravessado. É isso, é o copo de uso único, né? Gente, vamos andar com a nossa garrafinha reutilizável. Não comprem água na rua. Tem uma grande empresa multinacional que fabrica 166 mil copos por minuto. Por minuto. Mas por que ela fabrica isso tudo? Porque tem gente que compra. Se a gente não comprasse, se a gente reduzisse o consumo, será que ela ia fabricar isso tudo? Né? Então, assim, um mantra que eu gosto muito de levar, a gente fala sobre sustentabilidade, é não subestime
a sua capacidade de mudar o mundo. Não subestime a sua capacidade de mudar o mundo. Parece algo muito pequeno, mas é isso que vai mudar o mundo. Tem alguns alimentos que funcionam muito bem, né? Aqui na Brahma Kumaris a gente convida todos a uma alimentação vegetariana. Então a casca de ovo não seria uma sugestão que eu daria. Mas, por exemplo, a borra de café é super útil, né? É bom para tirar cheiro, mau cheiro na geladeira, para adubar planta, enfim. Tem alguns alimentos que funcionam bem, tem outros que realmente o processo de decomposição vai mitigar. Tem que saber quais é. Sim, reduzir a quantidade de resíduo, né, alimentar. Queria chamar, vamos lá. O meu amiguinho ali de trás, como é seu nome, querido? Heitor, fala, Heitor. Eles terem saído do seu habitat, a deles estarem vindo para onde a gente mora. Ah, com certeza, tá muito ligado a isso, Heitor. Assim, a gente tem três grandes crises, e uma delas é a perda da biodiversidade. Então, os animais eles estão perdendo seus locais de moradia devido ao nosso estilo de vida, estão perdendo seus alimentos, eles estão tendo que procurar em outros lugares, e você tocou num ponto que é bem crítico, né? Porque a poluição, e quando a gente fala na poluição do plástico, pensando na fauna marinha, a gente tem um dado do estudo Maré Limpa, 69 mil animais marinhos são afetados pela pesca fantasma, são aquelas redes de pesca industrial, todos aqueles apetrechos de pesca, né? Assim também como os microplásticos estão afetando a fauna enormemente. Então, os animais estão, é isso, né? Essa garça que está com esse copo, ela foi tentar pegar um peixe, foi tentar se alimentar, ela pegou, foi um copo plástico. Então, essa poluição está diretamente conectada a essa invasão, digamos, de algumas espécies, mas com certeza. Nossa amiga ali do fundo? Claro. É correta essa informação. Bioplástico. Existe bioplástico e também, principalmente, o plástico vem do petróleo e gás, está certíssimo. Agora, esse plástico, que é o bioplástico, tem mais facilidade de reciclar. O fato dele ser de origem orgânica, Legal, né? vegetal, a pegada dele de carbono é menor do que um de origem não fóssil. Né? Fóssil, perdão. Marta, agora. Sim. Nossa amiga Marta.
Parabéns, sensacional. Os filhos puxando a orelha dos pais. Poxa, eu Fazer uma adoraria, não? Muito, reportagem lá, muito fazer uma bacana, né? reportagem E lá. você vê, é o sair do piloto automático, né? Você tomar essa consciência, né? Não ficar tão distraído quando você faz as coisas. E educação ambiental é uma lei federal, uma lei federal. Você vê educação em todas as escolas. Obrigada, Parabéns. Márcia. E que Parabéns. outras escolas se inspirem aí no lixo zero. Antes de você, amiga, tem alguém aqui atrás? Não? Então, como é o seu nome, por favor? Álvaro, então, quando eu mudo, o mundo muda, o meu mundo interno, ele muda, né? Você mudou, etc. E a partir dessa mudança do seu mundo, você reverbera exemplos, inspirações que são seguidos. Eu já disse, da própria Marta, começou ali, pequenininho, ali na escola, as crianças se envolvendo, a sala dos professores, etc. Chegou numa dimensão onde envolveu 5.000 alunos da escola, isso reverberando na escola, é a sementinha, você mudou, sua visão mudou, o outro que te respeita, que gosta de você, pô, o Álvaro está fazendo alguma coisa ali que ele não fazia antes, né? Deixa eu ver o que ele está fazendo, e assim você vai tocando, o outro vai, isso vai criando uma ola, né? Um movimento. Esse dado que eu citei de 13 empresas, né, com riqueza igual ao do PIB brasileiro é do site Olhar Digital, mas a gente pode pegar aí os balancetes das empresas, começa a fazer umas continhas, né? As empresas são Apple, Microsoft e Alphabet. Do Google. Foi a última pergunta do Oswaldo. Eu acho importante ter um livro com dados, né, mostrando para o mundo das empresas, o mundo financeiro, que essa conta não está fechando, mas aí a gente tem um aspecto, falando da espiritualidade, os políticos, eles funcionam no prazo de 4 anos. O que vai acontecer depois na cidade, no estado, né? Então, a mentalidade é de 4 anos. As empresas, né, de capital aberto, o balancete é o trimestral, algumas aumentaram para semestral. O que importa é o valor que vai dar ali. O que importa é o valor que vai estar ali. O que importa é o acionista sentir que ele está sendo beneficiado e eu, enquanto empresa, ganhando, né, uma barbaridade. Então, enquanto a mentalidade deles estiver nesse curto prazo, vai ser difícil. E, ao mesmo tempo, eu acho pouco inteligente porque você pega São Paulo, 5 dias, sem luz, com as chuvas. Você pega o Rio Grande do Sul. Então, as empresas estão tendo um prejuízo enorme.
As empresas estão correndo uma série de riscos. Os seguros, por causa da mudança climática, está aumentando uma barbaridade. Então, eu sou da área de humanas, mas eu estou entendendo que as empresas não estão sabendo fazer conta, não. Sim, os gastos com a saúde, Mas é isso, né? As prefeituras e o governo, no geral, eu me preocupo ali com 4 anos. Depois de 4 anos, Gente, eu queria agradecer. A gente está se encaminhando para o final, mas não saiam daqui. Já tem umas coisas interessantes aqui para a gente. Eu vou ler vou ler um prefácio, um pedacinho do prefácio da jornalista Bianca Ramoneda, para a gente, para vocês terem uma palhinha do que esperam vocês nesse livro. É o seguinte: organizar informação de qualidade de forma responsável em uma época de excesso de produção de mentiras, tão ou mais nociva que o plástico, e que se perpetua tanto quanto ele, é um trabalho que merece reconhecimento. Articular essas informações esclarecedoras com a nossa própria desarticulação interna e propor um caminho de autoconhecimento como ponto de partida para mudanças que vão impactar diretamente o planeta é trabalho de exímia bordadeira. E fazer isso falando de amor é uma arte. Então, gente, olha, deixo aqui essa dica para vocês. Esse livro é um livro importante, um livro necessário. É um livro de muito trabalho, de 4 anos, coisas que a gente pode colocar em prática. Vai ser um ótimo presente de Natal, de amigo secreto, amigo oculto, como fala no Rio, amigo secreto aqui em São Paulo. Então, é isso. Queria agradecer a presença de vocês. Eu vou pedir para o Ricardo vir falar umas últimas palavras aqui, antes da nossa meditação. E aguardem mais um pouquinho, por favor. Vai. Agradece a Giane, a Doris, pela ótima palestra que nos conduziram. Alguns recados aqui da casa. Nesse final de ano, nós continuamos com a programação regular. Domingo que vem, dia 22, palestra sobre Natal, sobre a ótica da yoga. Dia 29, palestra sobre o Ano Novo. Vamos ter uma meditação de Ano Novo no dia 31 de dezembro, 6 da tarde. Quem quiser ter um momentinho mais consigo, com Deus, antes de pular as 7 ondas, é bem-vindo. Não precisa se inscrever, vai ser aqui nesse salão mesmo. E nessa semana vai ser colocada no site nossa programação de janeiro. Nós vamos ter curso presencial, curso online, vai ter uma atividade só para o público masculino no dia 11, a espiritualidade na vida dos homens. Mais para frente a gente vai divulgar. Então, a Giane vai conduzir a meditação final, depois ela vai continuar no palco para autografar aqueles que tiverem interesse. A Doris vai estar ajudando ali com os livros, o livro vai estar disponível na lojinha lá no fundo, e agora a gente vai ter a meditação com a Giane. Para programas especiais, a gente sempre tem algo especial, então Toli é o nome em hindi para um docinho que a gente prepara, é um doce que é feito em consciência meditativa, a gente sente que alimenta não só o corpo, mas a alma. Todas vão receber daquela sala ali. E também um recado bem interessante, a Brahma Kumaris tem um aplicativo de celulares, chama Medita BK, que tem mensagem positiva diária, tem meditações, tem palestras, e a partir do dia 4 de janeiro vai ter o que a gente chama de desafio 21 dias. A pessoa vai poder, através do aplicativo, entrar num programa de 21 dias de meditação. Quer você seja um praticante de meditação com experiência, quer que seja a sua primeira experiência, começa gradual, começa com meditações de 3 minutos, vai para 5 minutos,
Quando chega nos 21 dias, está fazendo meditação de 12 a 15 minutos. Então, é bem interessante. A partir do dia 4 de janeiro, Medita BK. Tem Android, tem iOS. Só completando sobre o desafio 21 dias, é que nem um game, um joguinho. Você vai avançando, vai ganhando prêmios. E alguns prêmios são e-books de livros maravilhosos sobre espiritualidade, valores humanos, aqui da editora BK. Então, ó, os prêmios são super atrativos. E você começa com meditações de 3 minutos. É muito legal, gente. Uma oportunidade bem bacana aí para colocar a meditação aí na prática. Então, para a gente encerrar, vamos fazer um breve minutinho de silêncio. Fazer essa volta para dentro, esse caminho de volta para dentro, essa viagem, esse mergulho profundo para dentro de mim mesmo, para dentro de quem eu realmente sou, esse ser espiritual, esse ponto de energia muito brilhante, muito poderoso, muito leve ao mesmo tempo. Esse mergulho interior, eu vou reativando, eu vou me reconectando com as minhas virtudes, as minhas qualidades espirituais, meus poderes espirituais. Me conectar com quem eu realmente sou, a me recarregar e a me reconectar numa fonte suprema, uma fonte de energia ilimitada. Eu vou me preenchendo e sentindo a minha energia sendo revigorada, escada. Eu vou sentindo uma paz interior, bem-estar. Eu percebo que é muito maravilhoso e muito mais fácil viver nesse mundo, lidar com os desafios da vida a partir desse mundo interior, a partir desse lugar interior, onde eu posso acessar tudo que eu preciso. Paz, o amor, a felicidade, a bondade, a tolerância, a paciência, a misericórdia, o perdão, tudo está acessível nessa minha loja interior plena de tesouros, sempre disponíveis. Eu também valorizo cada vez mais o poder do silêncio, o poder de sair das distrações, dos barulhos, das atrações exteriores. E no silêncio eu me recarrego, eu tenho mais clareza, mais estado de presença. Vivendo a partir desse meu mundo interior, eu posso repetir para mim diariamente, como um mantra. Eu tenho dentro de mim tudo de que eu preciso para lidar com qualquer situação. Tenho dentro de mim tudo de que eu preciso para lidar com qualquer situação. Sou filha desse ser espiritual maior que cuida de mim e me protege. Eu sinto o seu amor e a sua proteção diariamente, no amor.
Vamos ficar mais uns minutinhos em silêncio. E carregando. E relembrando de quem eu realmente sou. Esse ser singular, único, tão necessário para a transformação desse mundo. Somos instrumentos de Deus para a transformação desse mundo. Podemos ir retornando aos pouquinhos, abrindo os olhos, mas podemos manter essa conexão, esse nível de energia mais elevado, mais sutil. Om Shanti, para quem não conhece, Om Shanti é um cumprimento que a gente tem aqui na Brahma Kumari. Om, quer dizer eu, Shanti, paz. A minha essência é a paz, sou o ser de paz. Gente, muito obrigada pela presença e não percam o tolho, o docinho, estado meditativo, para que só saiam palavras doces dos seus lábios.